Muito se tem ouvido falar sobre Israel e Palestina nos últimos dias, após o ataque do grupo terrorista Hamas ao sul de Israel. Mas é importante sempre separar, queridos e queridas, o joio do trigo. O Hamas é uma coisa, o povo palestino outra. Há especialistas sérios, tá, que estudam e se debruçam com profundidade no conflito. Não é de hoje. Esses homens e mulheres precisam ser ouvidos, precisam ser respeitados em suas opiniões analíticas e também com a máxima atenção de nossa parte, principalmente se tais opiniões vierem com a isenção e imparcialidade necessária para uma análise fiel dos seus ouvintes, como deveria ser por parte da mídia ou da grande mídia, como conhecido. A mídia molda a opinião das pessoas e as forças de escolher um lado sem analisar o que de fato está acontecendo. A maioria desses especialistas, não só visitaram a área de conflito como a faixa de Gaza e conversaram com palestinos e israelenses, presenciando assim o horror muito de perto. Então, se você tiver de ouvir alguém, ouça aqueles analistas com a imparcialidade necessária. Outros moraram lá por décadas, outros moram lá até hoje. Isso difere muito da mídia ocidental, que nos passa o esgoto, a mentira, levantando uma bandeira, no caso a de Israel, e ficando de um lado, fazendo assim com que milhões de pessoas comprem um discurso moldado para manipular a massa. Isso acontece muito, principalmente no Brasil, que segue a agenda estadunidense. Assim como disseminaram a russofobia no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia, da invasão da Rússia na Ucrânia. Gostaria de te pedir, antes de mais nada, antes que você esqueça, que você curta, acione o sininho de notificação e compartilhe este vídeo para nos ajudar a crescer. Comente também, se possível. Eu te agradeço se você assim atender este pedido aqui deste canal, que é pequeno, mas ficará muito grande, tá? Vocês já notaram que a mídia tradicional nunca ou quase nunca traz comentaristas especialistas na Palestina para comentar os conflitos entre Israel, Hamas e a real situação dos palestinos? A esmagadora maioria dos comentaristas são pró-Israel, sionistas, tá? Evangélicos como eu, sou também evangélico, que pesquisam o Estado de Israel ou membros da comunidade judaica. Há um canal, gente, no YouTube excelente, eu diria muito bom mesmo, de uma brasileira casada com um israelense chamado Israel com Aline. Você já deve ter ouvido falar sobre ela. Boa pessoa. O Rodrigo Silva, que é uma outra pessoa que muito contribui para o conhecimento, marcaram uma live para tratar do conflito. Por esses dias atrás eu acompanhei esta live. Antes de a live começar, eu disse para minha esposa, a Aline mora em Israel há 15 anos. Não haverá imparcialidade por parte dela. O filho dela nasceu em Israel, é israelense, né? Seu marido foi convocado para a guerra declarada pelo primeiro-ministro Netanyahu. Não dá para esperar imparcialidade dela, né? Parcialidade, imparcialidade, melhor dizendo. O Dr. Rodrigo Silva até tentou trazer um conceito mais histórico do conflito, mas ela não deixava a coisa andar. Por quê? Porque ela tem uma perspectiva, uma visão do conflito. Eu entendo, de verdade, Aline, ela vive lá, mas é preciso olhar os dois lados com isenção, por pessoas analíticas, como acima citadas. Eu não espero imparcialidade dela, mas ela é conhecedora e estudiosa da região e sabe bem o que de fato se passa por lá, mas preferiu esconder algumas atrocidades
do Estado de Israel. Tá? Parcialidade, imparcialidade, isso é muito importante. O juiz deve ser imparcial quando julga, tá? Então nós devemos ser imparciais nas nossas análises. Dia desses também, André Lage, um especialista muito inteligente, com doutorado, foi para o Twitter declarar que crianças israelenses estavam sendo decapitadas pelo Hamas. Na mesma hora, eu o questionei e perguntei, André, sua opinião não está sendo imparcial. E você sabe disso. Você é judeu e serviu na Força Aérea de Israel. Não fale, eu falava para ele, essa mentira por aqui, sem que de fato tenha esta informação investigada e descubra se é uma verdade. Se é uma verdade, vamos condenar, sem sombra de dúvida. Qualquer crime contra a humanidade ou contra a criança é desprezível. Pode ser verdade? Não duvido, gente, porque o ódio ali é grande, mas nada foi declarado e confirmado. Isso pode levar a temperatura e o ódio ainda mais para que as pessoas se matem. Este tipo de informação ou desinformação visa captar ou capitanear simpatia dos ouvintes que abraçarão qualquer atrocidade do Estado de Israel a partir dessa informação. Além disso, essa história de bebês decapitados foi invenção de uma jornalista árabe cooptada pela CIA durante a Primeira Guerra dos Estados Unidos contra o Iraque em 1990. Ela soltou uma nota falsa que tropas de Saddam Hussein estavam matando bebês no Kuwait e a mídia da CIA espalhou. Assim como a mentira das armas de destruição em massa, que era uma desculpa para terem um controle sobre o petróleo do Kuwait. Era tudo mentira e o presidente Bush sabia disso. E a mídia, alguns da mídia na época falaram que não havia arma de destruição em massa lá, coisa nenhuma. E não havia mesmo. Quando acontece um convite de um representante, por exemplo, palestino, para ser entrevistado, ele sempre será massacrado. Eu só fui assistir um especialista na questão palestina dar entrevista sobre este conflito para narrar a história a partir dos palestinos, para diferenciar o Hamas dos palestinos, para dar voz aos oprimidos pelo terrorismo do Hamas e também do Estado de Israel. Este especialista, gente, foi massacrado. Porém, ele é de uma inteligência única e conhecedor da história e jogou na cara do entrevistador a verdade. Por quê? Porque o entrevistador não queria que o entrevistado desse a entrevista a partir do contexto histórico, mas apenas do ataque terrorista do Hamas a pessoas inocentes civis lá em Israel. Em uma guerra, gente, não há vencedor. Quando se está havendo perdas de vidas e toda guerra, o que vai acontecer? É perdas de vida, seja militar ou seja civil. Então a guerra nunca é a saída para quase nada. As pessoas no Brasil têm profunda dificuldade de separar o Israel da Bíblia para o Estado de Israel no pós-guerra, no pós-segunda guerra, e sua criação em 1948. Digo especialmente os cristãos que não conseguem tecer, olha só, uma análise crítica ao Estado de Israel. E por que não fazem? Não fazem porque acreditam que estariam indo contra o próprio Deus. Então Israel virou um Deus para eles também. Então, estão inclinados a abraçar quaisquer atrocidades de Israel por conta de Deus, achando que Deus coopera com toda essa desgraça que está acontecendo. Eles pegam o salmo que diz que devemos orar pela paz de Jerusalém, isso é verdadeiro, tá? Como cristão, devemos orar sim, mas com a consciência das três religiões monoteístas que circundam Jerusalém. Mas nossa oração deve ser por todas as nações, sem exceção, e não só por Jerusalém e Israel. Orai pela paz de todas as nações. Os brasileiros oram pela paz de Israel e só.
além disso, evitam falar do sionismo. Na verdade, infelizmente, muitos nem sabem o que é o sionismo. Tá? O sionismo é bem aqui rapidamente, uma corrente político-ideológica de natureza racista, como a ONU reconheceu entre os anos de 1975 e 1992. O sionismo, gente, consagra a supremacia de uma etnia, no caso, os judeus, como pilar do Estado de Israel. Trata-se, portanto, de doutrina a ser combatida até desaparecer como qualquer racismo. Desaparecer o quê? O sionismo, não o povo judeu, como tentou Adolfo Hitler nos anos 30, 40. Há um documentário que mostra o papel disseminador desta ideologia. Há judeus que são perseguidos, gente, e condenados pelos sionistas por não aceitarem o sionismo, entre eles, salvo engano, Norman Finkelstein. Eu acho que o nome dele é assim, talvez a pronúncia esteja distante, mas dê uma pesquisada. Agora preste atenção nesta frase que eu falarei aqui. A paz esteja convosco. A frase, usada tantas vezes no dia a dia das pessoas, ganha contornos de ironia quando grafada em letras garrafais ou gigantes, ou em caixa alta, no muro construído pelos israelenses para isolar os territórios palestinos na Cisjordânia. Dificuldade de falar, hein? Escrita em inglês no lado israelense do muro, ao lado de checkpoint que leva à cidade palestina de Belém, a frase me fez refletir sobre a confusa, contraditória situação lá no Oriente Médio. Pintada no maior símbolo das divisões entre israelenses e palestinos, relembra a todos que a paz continua sendo apenas uma miragem desértica, como se você estivesse no deserto. Ou seja, a paz ali anda distante. E como qualquer miragem, a paz ilude, gente, as pessoas que acompanham com atenção o que ocorre lá na região, tá bem aqui em Israel, aquela região toda ali. As variações na política interna de Israel ou dos palestinos, ou as mudanças no cenário global, como a eleição de presidentes estadunidenses ou americanos do norte, provocam, gente, de tempos em tempos, reações que dão a impressão de que o processo pode deslanchar e levar à paz definitiva na região, com a convivência civilizada entre o Estado de Israel ao lado de um Estado palestino que ainda não existe. Mas as dificuldades para que isso aconteça são tantas e de tal ordem que o processo acaba sempre voltando à estaca zero, ou pior que isso, muitas vezes o processo retrocede tanto que acaba levando a ondas de violência ainda maiores do que as vividas anteriormente entre os dois povos. Isso é realmente algo muito triste. Eu lembro de uma observadora privilegiada dessas idas e vindas do processo, é a jornalista Gila Flint, que faleceu em 2017. Ela colaborou muito com a BBC Brasil, cobrindo tanto Israel como os territórios palestinos, tá? Gila foi uma das mais experientes, tá? E isentas jornalistas brasileiras envolvidas na cobertura de um conflito que gera debates e discussões apaixonadas, né, em todo o mundo até os dias de hoje. Gila acompanhou com sabedoria, né, e um olhar muito pragmático cada lance diplomático, político e militar desse jogo que continua desafiando os maiores líderes do mundo. Entra líder, sai líder, e a coisa ali parece não haver uma solução. Por meio de seus textos, Gila Flint nos ensinou, enquanto
viva muito sobre os bastidores e o sofrimento diário que esse conflito gerou na vida da própria repórter, que viveu lá em Tel Aviv por décadas, tá? Mas certamente nos ensinou muito mais em suas passagens na Jerusalém Oriental, em Tel Aviv, em pequenas aldeias da região, em territórios palestinos em 2008, tá? Então perceba que o conflito, gente, é analisado por ela de forma global. Gila foi uma guia através de seus escritos, mas detalhes dessa que é uma das mais fascinantes regiões do mundo, onde muita gente tem um projeto e pretende conhecer, como eu também. O Oriente Médio sempre fascinou um enorme grupo de pessoas, mesmo que elas não tenham relação direta ou familiar com a região, tá? A maior razão disso é que o conflito entre palestinos e israelenses é muito mais do que um simples conflito regional. Ultrapassa e transcende um simples conflito regional. Trata-se, gente, de uma disputa que envolve aspectos culturais, tá? Religiosos, nacionais, étnicos, e que acaba sempre tocando no senso de justiça que cada indivíduo tem. O resultado é que esse é um dos maiores problemas da política internacional há pelo menos aí 70, 80 anos. Gila nos ajudou muito, certamente, a todos a conhecerem melhor a realidade do Oriente Médio, e muitos perceberão como a paz ainda está distante ou é uma miragem, como ela relatou em muitas de suas matérias. Falando em matéria, teve uma matéria publicada em 24 de novembro de 1995 por ela com o seguinte título: País poderá amadurecer com a perda de Rabin. Quem é Rabin? Yigal Amir, o terrorista judeu que assassinou Yitzhak Rabin, não é louco nem um solitário, como algumas pessoas acreditam ou acreditaram. Milhares de israelenses identificaram-se com ele. A extrema-direita de Israel tem berço e estufa nas colônias judaicas, nos territórios ocupados, tá? Subsidiadas pelo governo e protegidas pelo exército, constituem, gente, focos de oposição ao processo de paz na região. Há tempo se sabe que em algumas delas há arsenais que podem vir a ser usados contra o governo em boa parte, armas fornecidas pelo próprio exército israelense. Os órgãos de segurança de Israel estavam preparados para um atentado, gente, estou falando na época palestino, mas não para o perigo de um atentado por parte da extrema-direita judaica, como relata a matéria no ano citado acima. Você deveria se questionar, né? Como se explica isso? Talvez seja um problema conceitual ou de caráter psicossocial apontado pela matéria, tá? Desde a fundação de Israel em 1948, o mito da Irmandade Judaica predominou. A extrema-direita sempre foi tratada pelas autoridades com luvas de pelica. Isso é necessário que as pessoas entendam isso, tá? Seus militantes eram considerados os bad boys, né? Os meninos travessos da grande família judaica. Estranho isso aí. E deve ser criticado, tá? Mas agora um dos meninos matou o patriarca da família. Esse ato de extrema violência e crueldade obriga a época os israelenses a encarar a realidade. Israel não é uma família, é um Estado como qualquer outro.
Porém, as pessoas choram a perda da ilusão da família, né? É possível que e a longo prazo, o assassinato de Rabin, diz a matéria na época, tenha prestado um serviço a Israel, quebrando esse mito, né, citado acima. Em consequência, a jovem sociedade israelense até então talvez possa dar o passo mais decisivo em seu crescimento, tornando-se uma sociedade normal, em vez de uma tribo, tá? O processo de paz só poderá ser bem sucedido se Israel neutralizar as tendências ideológicas representadas por Yigal Amir, tá? E se encarar os meninos travessos como inimigos da sociedade, como até os dias de hoje, matéria de 95, mas até hoje isso ocorre lá. O assassinato de Rabin pode vir a ser o fato histórico, ou poderia vir, ou de repente já é, né, mais importante na história de Israel desde a sua fundação em 1948, porque quebrou ali um paradigma importante, uma linha divisória, após a qual a sociedade israelense jamais voltará a ser o que era antes. E nenhum outro evento dramático neste país, onde o drama é sinônimo de realidade, se assemelha a esse. Então vivemos um momento, mais uma vez, de divisor de água com esse ataque terrorista do Hamas. Há uma crise humanitária em Gaza neste momento, sem luz, bombas caindo num lugar cheio de crianças. Não se pode apoiar isso, pessoal. Isso não pode ser apoiado. Os palestinos não têm para onde ir neste momento. Se isso não incomoda as pessoas, porque o outro lado está lá, o Israel, o povo bíblico de Deus, e tem muita controvérsia, é um assunto para outro vídeo, eu sinceramente não sei onde o coração das pessoas está de fato. Espero de verdade que as pessoas atentem para isso. Orem pelos dois povos e escolha a vida e a paz que o Senhor Jesus nos ofereceu, que é o caminho a ser seguido neste momento trágico lá na região e na faixa de Gaza. Porque os palestinos estão sem água e comida neste momento. Porque Israel impede e sufoca aquela região. Porque israelenses também inocentes morreram com o ataque terrorista do Hamas. E pessoas palestinas morrem também com ataques terroristas de Israel. Que este vídeo possa te trazer alguma lógica e você possa enxergar o conflito de uma forma diferente. Acompanhe os especialistas imparciais e sérios. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe e traga paz àquele lugar. Curta, compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por sua presença até aqui. Um beijo no coração do Adriano e até a próxima.